Nesse episódio do Aqui Acontece Pirapora, estamos recebendo o secretário de Infraestrutura, Ademar Alecrim. Quero te agradecer, Dema, por aceitar o nosso convite e vir participar conosco nessa noite. Boa noite, Madalena. Eu que fico feliz pelo convite, te agradeço. Quero parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo na página do Aqui Acontece, que já virou o coqueluche do momento, né? Está destacando e muito, né, nas mídias sociais. Eu quero aqui aproveitar o ensejo e parabenizar os meninos aqui, o Marvin e o Wilker, pelo belíssimo trabalho, né, por tudo que foi feito aqui para essa entrevista. Então, Dema, iniciando as nossas perguntas, tem algo que tem ocorrido bastante na cidade, tem sido assoprado, e eu quero saber em relação ao transporte público gratuito. Foi um grande avanço, né, para a nossa cidade, mas a recente mudança tem gerado uma certa reclamação e questionamento. O que levou a essa alteração? E tem possibilidade de ajustes para atender melhor a população? Boa pergunta, Madalena. O que acontece? O transporte público, né, ele teve umas mudanças. Quando eu fui vereador aqui em Pirapora, você deve lembrar, sim, né, existiam muitas reclamações com relação a Sandra, que sim, era quem prestava o serviço aqui na cidade, né? E eu como vereador, recebi várias reclamações, o povo, o público de Pirapora reclamando dos atendimentos, que o serviço não era bem prestado e que eles não sabiam o porquê que ninguém tomava uma atitude de fazer uma mudança no transporte. Aí assim que o nosso grupo foi eleito, né, na pessoa do Alex César, ele foi procurado pelo pessoal da empresa da Sandra, falando que não tinha interesse mais de continuar com o trabalho aqui em Pirapora. Que se fosse para eles continuar, que eles teriam que colocar as passagens no valor de 8 a 10 reais. E o prefeito Alex entendeu que seria um valor muito alto, né, para uma cidade igual Pirapora. Aí começou a fazer umas pesquisas para ver onde que existia o transporte, que fala transporte coletivo gratuito, que na realidade não é gratuito. Esse transporte é pago pelo povo, né? Sim. Então, aí ele entendeu que seria necessário fazer uma licitação, né, para contratar uma empresa, e assim foi feito. Aí nessa licitação ganhou a empresa Santo André. Sim, eu lembro. Né? E a Santo André, para nossa surpresa, no final agora do contrato deles, eles deixaram bem claro que eles não tinham interesse nenhum de continuar também prestando esse serviço para Pirapora. E qual o motivo? Porque o principal motivo, eles dizem que é o vandalismo. Nossa. Que deixou eles muito assustados. Isso a gente fica até triste, né? Por isso. Porque uma cidade tão hospitaleira igual Pirapora ainda tem pessoas que têm essa prática, né, de vandalismo. Verdade. Aí eles... É tanto que nessa licitação agora, eles nem quiseram participar. Tiveram uma má imagem, né? Uma má imagem da nossa cidade. É triste, mas faz parte, né? Sim. Não deveria, mas infelizmente acontece. Aí então veio agora Leãozinho. Leãozinho é a nova empresa que está prestando o serviço. E aí esse questionamento do pessoal é porque, tipo assim, quando foi para encerrar o contrato da Santo André, nós tivemos que prorrogar ele por mais 20 dias para dar um espaço de fazer o trabalho de licitação, né? Aí o pessoal não foi assim, uma coisa que não deu nem para divulgar muito, porque ela iniciou no dia 1º, se eu não me engano, no dia 1º deu no sábado de carnaval. Correto. Né? Não é isso? Sim. Sábado de carnaval. Então não ficou tão esclarecido para a população, não ficou tão assim em evidência essa nova empresa. E o pessoal está reclamando muito dos horários, igual você colocou. E por que eu estou falando tudo isso? É para as pessoas entenderem como que foi feito todo o processo. Perfeitamente. Viu? Então aí não deu tempo de fazer essa divulgação. E aí agora ela iniciou os trabalhos e a reclamação do povo é válida. Sim. Porque eles que têm que ser bem atendidos, né? O prefeito Alex anda de carro, né? E não tem necessidade de transporte público. E eles reclamam dos horários
Mas eu quero dizer para a população de Pirapora que não é engessado, viu? Esse contrato não é engessado. Nós estamos em caráter experimental. Quem tiver reclamação sobre os horários e quiser reclamar, falar de alguma linha que deveria, né? Pode procurar a prefeitura, que nós estamos lá, o setor de infraestrutura, as meninas vão estar lá e vão tirar todas as dúvidas e esclarecer para a população. Quem tiver umas ideias boas, pode levar lá, que nós estamos abertos a conversas e procurar fazer o melhor, que nós temos que atender com qualidade a população de Pirapora. Então já estamos trazendo aqui que existe a possibilidade, até porque a infraestrutura dá acessibilidade para que a população possa participar na escolha dos novos horários. Sim. Perfeito. Então, em relação à limpeza da cidade, limpeza urbana, eu gostaria que você me falasse mais sobre o cronograma, como tem sido, como tem funcionado, porque muito se fala e vemos muitos opinadores e palpiteiros do serviço, mas na hora de fazer, sempre existe dúvidas. Sim, é uma pergunta muito bem colocada por você, te parabenizo, viu? E é uma coisa que as pessoas me procuram muito também, aí todo lugar que eu ando na cidade o pessoal fica procurando. Então, Madalena, o que acontece? A limpeza em todos os bairros, existe muitos questionamentos, mas todos sabem, a maioria de Pirapora sabe que toda a limpeza sempre iniciou no mês de março. Sim. Porque janeiro e fevereiro sempre a gente ainda tem chuvas. Esse ano foi um ano atípico, que em fevereiro a gente quase não teve chuva. Verdade. Mas as roçadas da limpeza da cidade, a gente inicia ela sempre na segunda quinzena de março. Né? E eu quero deixar bem tranquilo aqui a população que nós vamos iniciar agora as roçadas em todos os bairros. Deixando claro, Madalena, que as avenidas não entram nessa roçada de bairro, essa limpeza. Importante destacar porque muito se questiona quais são as ruas que serão limpas, quais avenidas, e gera uma certa burburinho na cidade falando que a infraestrutura não desenvolve o trabalho. Mas de antemão também, logo depois, eu gostaria que você me explicasse melhor e explicasse para as pessoas sobre o desvinculamento da Secretaria de Infraestrutura e de Obras. Então, Madalena, quando nós iniciamos o mandato, eu falo que eu sou do grupo do prefeito Alex, então eu me considero, né, também governo. Sim. Quando nós iniciamos o mandato, o prefeito Alex me delegou as duas pastas de obras e infraestrutura. E a infraestrutura, o serviço é muito, e a obra também não é pouco. Então, aí assim que a gente iniciamos, o Luciano ficou sendo secretário de governo. Aí logo depois o Alex convidou o Paulão para fazer parte do grupo, né? E o Paulão assumiu, e aí ele passou o projetos e obras para o Luciano. Então, Luciano Rodrigues pegou projetos e obras, onde ele fica na parte dos engenheiros, né, que elabora os projetos, e as pavimentação, reparos nas vias, tudo fica a cargo do Luciano. Tapa-buracos é Luciano que faz esse acompanhamento. Aí desvinculou. Eu creio que trouxe um avanço muito grande, porque como que é uma pasta muito sobrecarregada, eu não teria condições nenhuma de desenvolver esse trabalho, que a infraestrutura já é muito difícil, é muito complicada. Mas a gente, com dedicação, aproveitar que o ensejo, né, da pergunta, quero parabenizar todos os comandados, que eu não me sinto um secretário de infraestrutura, eu me sinto um colega de trabalho dos meninos que trabalham comigo, no qual quero agradecer a todos eles pelo empenho, pela dedicação. E a gente sabe que não é fácil. Verdade. Não é fácil, mas eles desempenham um papel muito bacana. Em algumas situações, eu mesmo costumo dizer que a Secretaria de Obras de Infraestrutura é uma secretaria onde existem pessoas boas e querem trabalhar, mas muitas vezes falta o principal, o maquinário. O que você me diz sobre isso, Ademar? Então, Madalena, bem colocado por você. Eu posso te afirmar, Madalena, que hoje nós estamos muito melhor do que quando nós assumimos. Eu posso te afirmar isso. Mas também posso te afirmar que ainda falta muito para a gente atingir o espaço de excelência. Ainda precisa de muito. A mão de obra,
nós temos decadência na mão de obra, mas os meninos que trabalham lá, eles dedicam mesmo o máximo, eles fazem o máximo. É tanto que muitas pessoas falam que me procuram, né? O porquê, qual é a mágica que eu fiz para os meninos trabalhar tão felizes, tão contentes. E, assim, as pessoas, a população de Pirapora, que é atendido por eles, elogiam muito, falam assim, hoje eu vejo os meninos felizes, sorridentes. Eu acho que é mais, assim, de respeito à minha pessoa. Creio isso. Aproveitando aqui a oportunidade, mandar um abraço para Gleberson, né, que trabalha com você. Sim. É uma grande pessoa, acompanho muito ele no trabalho, no setor, quando eu vejo você postando, o que também fez uma diferença, porque muito pouco se via da Secretaria de Infraestrutura, e hoje nós vemos ali você trabalhando. Eu queria que você passasse o cronograma de limpeza. Madalena, você fala de cronograma de limpeza, a página do Aqui Acontece é sucesso total, e eu queria até te fazer uma pergunta, se eu posso, porque na minha secretaria, a gente faz, junto com os meninos lá, a gente faz um cronograma de trabalho de todos os dias. Eu queria saber se você autoriza a gente postar lá. Com certeza. É bom para a população ficar sabendo o que está sendo feito no dia a dia. Então, todos os dias. E é uma coisa incrível. Quero parabenizar também o Gleberson, né, que faz esse trabalho para mim. Se qualquer pessoa que quiser, nós temos lá arquivado do início do mandato até hoje, tudo que foi feito em todos os meses. Nossa, que bacana. Existe, temos um controle. Arquivo vivo de controle do que é feito. Temos. E então, eu quero te procurar, se você aceita, eu vou deixar todos os dias, eu vou pedir ele para postar na página dele aqui, que a população fica sabendo o que está sendo feito, né, no dia a dia. Se alguém tiver algum questionamento, que coloque lá, né? Faça o Perfeito. Aí eu vou passar aqui para você a lista que você me pediu aí. Sim. É só que eu queria fazer essa colocação para ficar... Não, tudo bem. A nossa secretaria, Madalena, hoje ela cuida limpeza e roçada nas praças e jardins. Limpeza e roçada manual em prédios públicos, de acordo com a solicitação das outras secretarias. Deixar bem claro que nós atendemos todas as outras secretarias, todas, nem pintura, elétrica, nem tudo. Tudo passa pela infraestrutura. Manutenção predial dos prédios públicos dos municípios, poda de árvore também. As podas de árvore, existe um cronograma? Não, ainda não, porque é até bom fazer essa colocação, depois eu dou continuidade aqui. A poda de árvore, Madalena, no início do mandato, porque, igual assim, acabou o mandato, Alex foi reeleito, aí a gente tem que fazer uma outra licitação para contratar uma outra empresa, porque a quantidade a gente pega por quantidade. Tipo assim, vai ter uma licitação, a gente fala assim, a demanda, 5.000 árvores. Aí coloca na licitação. Aí, terminou, fechou aquela quantidade de árvores, tem que fazer uma outra licitação. Aí nós fizemos uma outra licitação, preparamos uma outra licitação, ela vai acontecer agora dia 25, a licitação. 25 aí nós vamos voltar com a poda de árvore para a cidade. Nossa. Deixa uma coisa que você procurou aí da poda de árvore de falar. Você acredita que quando iniciou a poda de árvore, essa do contrato que terminou agora, algumas pessoas questionou porque a gente estava podando as árvores fazendo no modelo que é feito em capital? Vai entender o ser humano. Se acontece a poda, reclama. Se não faz, vira notícia. Aí teve pessoas que me procuraram lá na sala falando que o porquê de podar as árvores daquele jeito. Porque, tipo assim, faz o levantamento das árvores, desincha ela por dentro, que aí facilita a iluminação da cidade. Sim. Né? Porque você pode, se você andar pela cidade de fora, se você exatamente. Aí você vê que os postes estão por cima das árvores. Então quer dizer que ali tampa a visão. Então tampa a luminária. Ficam as ruas escuras. Se você andar por Pirapora, você observa isso. Verdade. Pode observar. Aí dando continuidade aqui, poda de árvores. Aí roçada com trator, roçada hidráulica nos bairros, que eu falei para você que a gente vai começar agora. Sim. Todo o bairro, dos bairros. E limpeza nas áreas balneárias do Rio. A limpeza ali também pro carnaval. Nós fomos lá e fizemos tudo, pintamos, deixamos bacaninha. É lógico que precisa muito mais, viu, Madalena? Que esse ano agora, igual eu te falei, teve pouca chuva. O Rio, vou te falar, tá triste. Verdade. E quase não tem água do lado de cá.
Tanto que agora mesmo a máquina Pocan está atendendo um pedido do pessoal lá do bairro Bom Jesus, Sim. e está fazendo a limpeza do lado de cima da ponte. Vale destacar que a infraestrutura não responde por algumas limpezas, né? Porque o SAAI é responsável. Sim. Então, o SAAI, quando nós iniciamos o nosso mandato, Sim. Teve uma contratação temporária. Sim. Porque na gestão passada eles fizeram o concurso e não deram posse para as pessoas que passaram no concurso. Então nós ficamos com uma decadência muito grande de pessoas para fazer a limpeza. Aí nós criamos um mecanismo lá e fizemos uma contratação temporária, na qual você deve lembrar que no início do mandato nós limpamos todos os bairros, todas as avenidas, e ficou top, show de bola, porque nós limpamos e caiamos todo, então ficou um serviço muito bacana. Agora, dessa vez agora, foi feita uma outra licitação e essa empresa agora está sendo acompanhada pelo SAAI. Ah, entendi. As avenidas, as ruas e avenidas estão sendo feita a limpeza pelo SAAI. O SAAI está acompanhando os trabalhos, não mais a infraestrutura. A infraestrutura ficou com prédio, escolas, jardins, igual eu falei aqui. Praças? Praças. Interessante. E eu queria saber, Dema, o que você me diz sobre a Avenida 13, a rua? Ô, Madalena, boa pergunta. Aquela é uma avenida problemática, né? Sim. É uma entrada ali, é uma entrada igual agora foi revitalizada aqui, a entrada aqui, né? Sim. Da cidade, né? Quem vem de Montes Claros, de Belo Horizonte, então ficou bacana ali, tá ficando um serviço bacana, muito bem feito. E você lembrou muito bem, a Rua 13 tem que ser feito algo para mudar, porque o trânsito ali é caótico, né? É estreito. E daria, assim, tipo assim, né, não estou dizendo que vai acontecer, mas futuramente o prefeito Alex pode pensar nisso aí sim, mudar, fazer uma entrada ou saída ali pela lateral ali do rio, seria um cartão postal, né, a chegada que entra dentro da cidade, passar ali na lateral do rio, que já é asfaltado, né, e deixar aquela Rua 13 para ser mão única, né, ia desinchar, ia desinflamar o trânsito, e ficava muito melhor para a população. Ia viabilizar o trânsito. E ficaria as duas entradas muito bacanas, né? Sim, muito bonitas. Sim. Só que agora nós vamos para outra parte muito interessante da sua trajetória. Uma trajetória que eu acompanho antes do Dema político, porque nossa amizade não foi feita por política. Verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho, Dema, para os íntimos, né? Deminha, como lá em casa todo mundo chama. Como você avalia a atuação da Câmara Municipal hoje? Ô, Madalena, eu acho que os vereadores estão prestando um trabalho bacana. Alguns destacam mais do que outros. Isso é normal, né? Sim. Em todos os segmentos, tem uns que destacam mais do que outros, mas todos eles estão fazendo um trabalho bacana. E hoje ficou mais fácil, né, para o prefeito Alex trabalhar, porque hoje, se você olhar, assim, parece, não sei, né, deixa assim... Subentendido. Que lá tem dois que é oposição, né? Não diria que são, porque não tivemos nenhuma votação para concorrer à presidência. Eu fiquei surpreso no dia da posse, realmente. Eu fiquei surpreso que eu fui lá assistir a posse. Aí quando chegou na hora de fazer a votação lá para eleger o presidente da Câmara, né, o novo presidente, Sim. Que no caso foi Itamar, né, quero até parabenizar ele aqui por ele ter alcançado, né, o objetivo dele, que era ser presidente. Mas eu fiquei surpreso que não teve outra chapa, né, foi chapa única. Eu achei meio estranho, até porque se houvesse realmente uma oposição, ela teria que ser registrada e ter concorrido. Sim, concordo com você. Eu também fiquei meio surpreso, mas faz parte, né, da política. É, verdade. Agora uma pergunta, Dema, que não quer calar. Quando você, vereador, recebeu o convite para estar em outro grupo político... Eu sempre pergunta difícil. Sim, Madalena.
quando eu fui eleito vereador, eu tive convite, sim. Porque é sabedor de todos que eu fui candidato no grupo de Indalécio Garcia. Uma pessoa espetacular, não só ele, mas toda a família Garcia, né? Sou suspeita de falar porque votei em Indalécio a vida toda. Quero aproveitar e deixar um abraço para todos eles, em especial, né, meu amigo Garrote, Vanderlei, pessoa maravilhosa, de um coração imenso. Eu não sei nem como é que o coração cabe dentro daquele peito dele. Mas então, aí eu recebi o convite, assim que terminou a eleição, eu fui convidado pelo grupo da Marcela, né? Sim. No qual recebi a ligação, foi até dela, e a gente fez uma reunião na casa dela. Nessa reunião foi eu, Mauricinho, Cleito Lopes, e eles passaram, né, o plano desse de governo, fizeram a proposta para a gente estar no grupo. Como eu tinha sido eleito no grupo de Indalécio, eu falei com eles, ó, eu vou pensar, vou ver o que Indalécio pensa, né, com relação à política. Sim. Se ele continuar e tiver umas ideias, umas propostas boas para Pirapora, eu vou continuar com o grupo, se ele for lançar a candidatura novamente. E, para ser sincero, eu não gostei muito da forma que foi colocado para a gente nessa reunião. O que houve? É porque fizeram uns convites assim, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra o esposo que era da atual prefeita, que era naquela época, que era Marcela. Não tenho nada contra ele, não tenho nada contra a Marcela, deixar bem claro isso aqui, viu? E eu até acho que se ele tivesse deixado Marcela trabalhar, ela tinha desenvolvido um papel legal. Mas acho que ficou um pouco, assim, não destacou tanto porque ele que dava as coordenadas. Aí eu peguei e falei com os meninos assim, ó, do que eu ouvi, não gostei da forma que ele falou aqui de trabalho, porque eu acho que o vereador, Madalena, ele, depois de eleito, ele tem que dar satisfação ao povo. Perfeito. Trabalhar para o povo. Que eu sempre falei isso, Madalena. Vereador não senta... Quando eu vereador, eu falar isso na tribuna. Vereador não senta naquela cadeira por vontade, não. Verdade. Primeira vontade vem de Deus e depois do povo que vota. Aí eu não concordei, né? Fiquei triste, igual eu te falei aqui. Acho que Pirapora perdeu muito de não ter eleito o Indalécio Garcia. Mas no nosso grupo eu fiquei triste que ele não foi eleito, mas ele teve uma capacidade imensa aqui no grupo dele, fez 10 vereadores. Então, quando fez 10 vereadores, a gente entendia que seria fácil para a gente trabalhar, porque uma Câmara com 10 vereadores de oposição se torna uma Câmara muito forte, muito forte. Aproveitando sua fala, muito se fala, né, do antigo G8. Eu costumo dizer no grupo, várias vezes, que ele foi extinto. Mas existem pessoas no G8, você é uma dessas pessoas, que eu tenho um carinho imenso, e eu queria que você falasse sobre o G8. Como surgiu o G8, Dema? Ô Madalena, o G8 surgiu, foi até lá na tribuna, eu falei tipo um desabafo. Porque, igual eu te falei, do nosso grupo foi eleito 10 vereadores. Nós tínhamos facilidade para trabalhar na Câmara. Mas aí, como nós recebemos o convite, nós não aceitamos. Eu, Mauricinho, Cleito Lopes e Pastor Luiz. Só não foi no dia porque ele estava viajando. Nós não aceitamos. Mas logo em seguida foi convidado 3 pessoas do nosso grupo e foi lá e aceitou. Então, Madalena, nós que éramos 10, passamos a ser 7. Passamos a ser 7. E o outro grupo, que era 5, passou a ser 8. Então, eles tinham maioria. Sim. Aí, como eu puxei a fila, aí o pessoal começou a maiar de mim. Tá vendo aí, você não aceitou, ficou para trás, tá, não sei o quê. Assim, faz parte, mas eu não quero. Aí o tempo foi passando, foi aproximando a eleição da mesa. Aí, na eleição da mesa, nós demos um checkmate na gestão que era, né, a de Marcela. Nós fizemos um convite, eu quero deixar bem claro para todo o povo de Pirapora, que depois que aconteceu isso, teve muita gente que falou, Leandro foi comprado
foi comprado pelo grupo, mas não existiu isso. A única coisa que nós fizemos é porque nós recebemos convite, que queria mais gente lá, né, para ser mais de 8, queria ter 10, e nós resistimos com 7. Aí, eu falei para os meninos, um dia foi isso, eu falo direto que foi coisa de Deus. Foi Deus que me deu uma luz. E eu chegando na prefeitura de Pirapora, eu ia lá levar um documento. Aí quando eu cheguei lá, entrando na prefeitura, eu pensei assim, moço, nós vamos perder a presidência? Não é impossível, nós tínhamos 10. Aí eu peguei e tive uma luz. Porque no nosso grupo, quem era o candidato à presidência? Era Beto e Anselmo. Sim, eu lembro. Eu quero deixar um abraço para eles aqui também, que foi muito firme, caminhou com a gente, e eles vereador de mandato, né, de outros mandatos, muita experiência, e no qual nós aprendemos e muito com Anselmo e Beto. Sim, particularmente eu acho o Beto uma excelente pessoa. Beto é meu amigaço. Gosto gente de Beto boa demais. demais. Beto tá precisando aparecer para um café, viu, querido? Então, aí o que acontece? Eu peguei assim, gente, nós recebemos convite, nós não fizemos convite para ninguém. Aí eu peguei e liguei para pastor Luiz. Por exemplo, pastor Luiz, liga para os meninos e marca uma reunião. Isso eram as 17 por quase 18 horas. Liga para os meninos, todos, lá no comitê, ali da Avenida Brasil, de Beto, comitê do MDB. Reúne com os meninos para a gente bater um papo lá. Eu tive uma ideia aqui e vamos ver se dá certo. Aí o que acontece? Pastor Luiz ligou para todo mundo. Aí quando foi às 18 horas nós reunimos lá. Aí quando chegamos lá, que Beto odiava o outro gestor que teve aí no Pirapora. Aí eu falei assim, Beto não vai aceitar. Na hora que eu falar de registrar a chapa com 7, ele vai falar que não eu quero, que eu não vou perder pra esse cara e tal. E assim aconteceu. Eu cheguei lá e falei assim, ó, é de sabedoria de todo mundo aqui que nós estamos perdidos, né? Nós estamos derrotados. Eu queria saber, Beto, se você registraria a chapa, mesmo sabendo que nós vamos ser derrotados como presidente do nosso grupo. Aí ele, não, eu não registro não, para perder não. E aí me surpreendeu quando eu fiz a pergunta para Anselmo, porque eles dois estavam disputando a presidência. Sim, eu recordo. Aí ele foi e falou mesmo assim, eu registro a chapa. Aí eu falei assim, sério, Anselmo, registro e vou falar por quê. Aí eu disse, então fala aí. Ele, porque eu tenho, era 4 ou era 5 mandatos. E dentro da política de Pirapora eu nunca vi pessoas tão comprometidas e tão com vontade de fazer a diferença igual vocês estão. Eu vou registrar e vou caminhar com vocês até o final do mandato. Vou caminhar com 6, né? Com ele era 7. Aí eu falei assim, Anselmo, te parabenizo pela sua atitude e te agradeço pela fidelidade ao nosso grupo. Mas o pensamento aqui hoje é outro. E ele fala aí o que é. Aí eu falei assim, Leandro, você aceita ser presidente no nosso grupo? Ó, Madalena, só o aqui acontece para fazer, eu falo essas coisas aqui, viu? É uma honra pra gente ouvir quase isso. ninguém de Pirapora sabe esse negócio aí, ó. Aí Leandro foi falando assim, eu tô no grupo lá e tal, mas a gente pode conversar assim, ué. E política é igual nuvem, passa toda hora. Verdade. Né? Aí eu falei para ele assim, Leandro, não vejo nada errado nisso, porque nós éramos 10, hoje nós somos 7. 3 escolheu ir para lá, por que você não pode vir para o nosso grupo? Aí ele pegou e elogiou, assim, o grupo seus é um grupo muito bacana, muito unido, ó, todo mundo comenta na cidade, e realmente nós perdemos 3 membros do grupo, mas nosso grupo manteve unido, sim, firme, forte, com o mesmo pensamento, né? De fazer a mudança e fazer a diferença. E aí ele aceitou. Agora o brabo mesmo foi lá dentro do... do centro de convenções, no dia da eleição. Por qual motivo? Porque tinha muitas pessoas que foram lá e no pensamento que ninguém sabia. Isso ficou fechado só com o nosso grupo. Ficou fechado com o nosso grupo. Sim.
Aí ninguém mais sabia disso. Nem a minha esposa, nem minha mãe, nem meu pai. Fizemos um segredo total. Assim, você vai anunciar lá no dia. E assim foi feito. Assim foi feito lá no dia que foi para registrar a chapa. Porque o presidente do grupo deles, na escolha do esposo da mulher, seria Luciano Rodrigues. Aí estava todo mundo preparado para Luciano. Vale destacar que Luciano Rodrigues é o Luciano da mercearia, né? É ele mesmo. É. Isso. Aí depois nós tivemos a felicidade dele vir para nosso grupo. Aí ele pegou, aí no dia lá, quando anunciou, vamos registrar a chapa para a eleição da mesa. Aí eles foram lá, quando viram o nome de Leandro, menino do céu. Eu, particularmente, nunca votei em Leandro Rios e torci para Leandro Rios muito. Muito. Acreditei no G8 um período? Sim. Porque eu acreditava que o G8 realmente faria a diferença em Pirapora. Mas você pensar direitinho, fez, Madalena. Eu vou te explicar o porquê. Aí eu vou chegar onde você me procurou. Por que G8? Aí no dia que, quando passou a eleição da mesa, nesse dia lá não teve. Porque na hora que anunciou, eles fizeram um rendezvous e bagunçaram lá e acabou tudo. Eu lembro. Aí mandaram, o juiz da comarca mandou um ofício pedindo eles, marcou uma outra reunião, eles não compareceram. Depois marcou outra data, eles não compareceram. Aí na terceira, o juiz falou assim, se eles não comparecer, que tire eles do cargo e deposse para os suplentes. Né? Que se eles não comparecer, os que tinham sido eleitos, não comparecer, que tirasse e colocasse o suplente. Aí eles foram para a votação. Aí eles apareceram, né, com a ordem do juiz. Tivemos a votação e nós somos eleitos. Sim. Aí na primeira reunião, igual você falou do G8, na primeira reunião, aí eu fui e falei lá na tribuna. Falei meio assim, quando as pessoas fizeram chacota da gente, né, falaram que a gente ia perder a mesa, que o presidente não seria nosso, e que muita gente ficaram fazendo chacota comigo, e hoje nós podemos dizer aqui, eu posso dizer aqui na tribuna, nós hoje temos um grupo de 8, o G8. Aí Arthur Bispo, que mora perto da igreja de Santo Antônio, aí ele pegou, que ele foi uma pessoa que nos ajudou também, e muito. Sim, eu recordo. Me ajudou a gente muito. Aí ele vibrou lá no meio da plateia e falou assim, é o G9 que eu também sou, eu também faço parte do grupo aí. Ele era o suplente. É. Aí ficou. Aí depois dessa reunião, saiu de lá e virou a moda da cidade, todo lugar já G8, 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 G8. Aí esse G8 veio. Aí eu peguei, foi até um dia numa reunião que nós tivemos lá no sítio de Anselmo, eu disse, Anselmo, pela sua fidelidade, pelo seu caráter e tudo que você fez pelo nosso grupo, o próximo presidente vai ser você. Aí ele falou assim, não fale isso que você não possa cumprir. Eu assim, eu estou te falando e vou trabalhar. E assim nós fizemos. Muitas pessoas não acreditavam que o G8 ia manter unido até o final. Aí nós fizemos isso, mantemos o grupo unido. Quando foi na próxima eleição da mesa, Anselmo foi presidente no nosso grupo. Aí o G8 manteve unido até no final do mandato. Aí nós reunimos e de lá do G8 nós reunimos e escolhemos o nome de Alex para ser o candidato do nosso grupo. Até então, o nosso grupo, a nossa escolha era Indalécio Garcia. Sim. Reunimos com o Indalécio não aceitou, falou que já tinha passado a vez dele, que tinha que dar oportunidade para outras pessoas, que ele já entendia que o pessoal de Pirapora não aceitava. Eu não acho isso não, porque tudo é no tempo de Deus, né? Sim, mas a gente tem que respeitar o pensamento, né? Aí nós insistimos com ele, teve um dia que eu fui lá na Vamag, aí só eu e ele numa mesa igual tá aqui, eu conversando com ele assim, Indalécio, vamos caminhar com a gente, moço? O nosso grupo quer você, Pirapora precisa de você, e agora é a hora. Ele falou assim, não vou. Já decidi, eu e a minha família, nós não vamos. Vamos sim ajudar. Que nós não vamos sair da política, nós queremos ver uma Pirapora diferente. Eu vou ajudar sim. Ouvi essas mesmas palavras dele. Não vou afastar, mas meu nome eu não vou colocar. Aí
fizemos convite para outras pessoas que não aceitaram. E aí assim, quer saber? Nós lutamos até aqui, por que não escolher um do nosso grupo? Aí reunimos o grupo e escolhemos o nome de Alex. E na qual, Madalena, surgiu o efeito, sim. A mudança aconteceu. E quando você parte para o lado da mudança, alguém tem que sacrificar. Eu me senti sacrificado porque hoje no meu bairro, várias pessoas são chateadas por falar que eu fui vereador e não fiz nada para o bairro. É porque muitas pessoas não entendem de que forma que é a política. Verdade. É igual eu te falei no início, a Câmara, hoje a maioria é situação. Ser oposição é difícil e muito difícil. Concordo. E eu fui oposição sabendo disso. Ser eu paguei o preço. Tem que ter sustentabilidade. Tem que ter caráter, postura e coragem. E coragem. Verdade. Caráter, postura e coragem. De querer fazer diferente e fazer diferente. Né? Então muitas pessoas no meu bairro ficam chateadas, igual quando eu fui lá, eu coloquei uns 2 projetos lá, aí não passava, porque tem que passar pelas comissões. Sim. Aí não entrar nem em pauta, outros entrou e saiu. Aí eu assim, não adianta eu ficar me matando com o negócio de projetos. Eu consegui, igual era uma vontade terrível do pessoal do bairro, ter que, até hoje não tem uma academia popular no bairro. Eu consegui uma academia popular. Sim, através do Rabelo. Através do deputado Ari Santiago. Eu consegui várias coisas para o meu bairro, mas tudo vem via prefeitura. Aí Sim. Eles não assinavam para me retirar. Eu consegui um veículo, porque o meu bairro é um bairro carente. Sim, verdade. Cidade Jardim é um bairro carente, mas de pessoas honestas, trabalhadoras demais. Verdade. A maioria daquele povo ali, 60% daquele pessoal, trabalha na zona rural. Verdade. Né? E isso é vergonha? Não. Isso é motivo de orgulho, né? São de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas, né? Que buscam melhorias e muitas vezes não são atendidas. Então, o que acontece? A gente fica triste porque existem essas coisas na política. Eu não culpo eles de falar que eu nunca fiz nada pelo bairro, porque eles não sabem a fundo o que acontece na política. Verdade. Mas eu achei que no momento tinha que ser assim, porque Pirapora precisava de ter uma mudança. Então, por isso que eu entendi que aquele era o momento da gente fazer diferente. No qual eu quero deixar um abraço mais do tamanho do mundo para todos do G8. Porque se não fosse os meninos do G8, isso jamais teria acontecido. Eles entenderam a mensagem e comprou, no bom sentido, a briga com a gente. Comigo, né? Aí então o povo do meu bairro lá, eles não entendem muito isso, né? O porquê. Mas aproveitando aqui, né, a oportunidade, que eu nunca dei uma entrevista tão assim esclarecedora igual essa de hoje. Você pode se sentir orgulhosa por isso, viu? Que acontece, tirou coisa de demo aqui que já fui em outros lugares e ninguém conseguiu. É um privilégio, Deminha. Aí o que acontece? Então, a academia que era para colocar, não consegui. O veículo que eu consegui para atender aquelas pessoas da parte mais baixa do meu bairro. Tipo assim, passa mal uma pessoa. Sim, à noite. Como que esse veículo seria entregue? E seria entregue para a associação do bairro. Aí, se acontecesse alguma coisa lá às madrugadas, até chegar um SAMU, que o SAMU presta um serviço de qualidade, mas Sim. tem, às vezes você liga, tá atendendo outra, né? Exato. Então, esse carro seria para isso, para prestar socorro. Só que eu não pude retirar, porque o ofício da coisa da política, quando não é feito de uma forma correta, tem esses trâmites aí e prejudica muita gente, né? Então, muitas pessoas lá hoje ficam chateadas comigo, porque falam que eu não fiz quase nada pelo bairro, mas o que acontece hoje na Cidade Jardim, lá perto do posto, aquela pavimentação, era meu sonho, pavimentar aquela vilinha lá. Vilinha assim, não modo de falar, né? Que todo mundo fala vilinha, né? Aquelas casas lá, aquelas ruas. Então aquilo lá era um desejo meu, fiz vários requerimentos, fiz vários pedidos, e hoje aconteceu. A parte baixa lá, da onde eu moro, foi toda pavimentada, lá hoje está bonitinho. Vale ressaltar que você, quando vereador e eleito, você não mudou do bairro, você permaneceu no bairro. Não. As suas raízes estão para mudar ali de lá, só por Parque da Saudade, mas eu quero demorar muito. E vale destacar, Dema, que suas raízes estão ali, né? Entre o bairro Cidade Jardim e o bairro São João. Certeza, minha mãezinha querida está ali no São João, Sim. bem próximo.
E mãe não deixa nós afastar muito dela, não. Dema, todo mundo junto. Fala aí pra mim, quais foram, assim, 2 projetos que você, quando vereador, aprovou ali, juntamente com os demais, e que te deixou orgulhoso? Ô, Madalena, pra você ver como que são as coisas, né? Um dos projetos que me deixou orgulhoso, que você nem imaginava que você ia morar no Porto Belo. Verdade. Esse aí eu sei, porque eu já ouvi de pessoas que esteve na votação ali, na briga pelo bairro. É verdade. Então, aquele condomínio lá, é uma coisa que me deixou orgulhoso, porque na época, quando eu fui vereador, aquilo lá deu um problema terrível, aquele projeto. E quando nós analisamos, que a gente senta, analisa os projetos, tem as comissões, né, que você faz o estudo dos projetos, para esse projeto ir para a pauta. Então, aquele projeto lá foi um debate muito grande, porque o outro lado não queria aprovar de jeito nenhum. E a gente foi para a briga no bom sentido, né? Muito se ventilou sobre isso lá no bairro. Foi para a briga no bom sentido, porque era um projeto redondinho, um projeto maravilhoso. Então você pode ver lá que lá tem rede de esgoto, energia, né? Tem tudo. O bairro em si é excelente. E bem estruturadinho, bem dividido. Verdade. Uma coisa muito bacana. Então, se naquele momento, se a gente não fosse para a luta mesmo, para o embate, esse projeto tinha saído de Pirapora. Né? Então, foi o que me deixou orgulhoso. Né? Hoje você vê o que é o Porto Belo. E está crescendo em uma velocidade terrível. Né? E é um dos bairros mais bonitos de Pirapora hoje, pode-se dizer, muito bem localizado, né? Sim. E o outro projeto me procurou 2, falou pelo menos 2, né? Vou falar 2. O outro foi o das placas solar. A Solátil? É, a Solátil. Aquele foi um dos projetos que, na época, trazia muito emprego, a sustentação para o Porto de Pirapora. Então, quando apresentou esse projeto lá, também ele não era aceito, porque quem ia prestar o serviço de fazer a parte burocrática de limpeza da área e tudo, a VAMAG estava dentro do processo. Até porque, querendo ou não, nós não podemos deixar de falar que foi uma conquista através do conhecimento de Indalécio. Sim. E do grupo VAMAG. Teve várias pessoas envolvidas. E tem muitas pessoas, Madalena, que não entendem como que é feito, porque esse processo, para você, quando abre um processo desse, para contratar empresa, para fazer um serviço de placas solares dentro da cidade, faça um leilão. Sim. Então, o que acontece? Esse leilão é diferente do leilão de um imóvel, de um carro, de uma moto, porque quando você parte para esse leilão que é de carro, moto, é quem dá o maior lance, né, que leva. Aí, esse projeto que veio para cá, que é da Solátil, era diferente, quem dava o lance menor, porque toda energia que é gerada passa pelo governo do estado. Sim. Então, a empresa, aí o que acontece? O SSQN foi uma das coisas que foi mais questionado, porque aqui, como o imposto de Minas Gerais é um dos impostos mais altos, a tarifa mais alta que tem no nosso estado, né? No nosso país, né? Eu acho que Minas Gerais o imposto é o mais alto no geral. Aí tinha-se que fazer algum sacrifício para a Solátil ter o poder de ofertar um valor mais baixo lá. Isso é meio complicado para entender. Sim. Eu estou deixando que só... Não estou explicando 100% como que funciona, é só por alto que as pessoas entenderem. Então, o que acontece? Como o imposto aqui é muito alto, para eles concorrer lá, ficaria mais difícil de ganhar. Porque como que a empresa ia ter lucro se os impostos dos outros lugares que eu concorria é mais baixo? Eles podiam tirar no valor do imposto e ganhar, a redução, né? Tirava de um lado, perdia de um lado e ganhava do outro. Aí quando veio para o embate aí na Câmara, o grupo também que era de situação, no caso que nós era oposição, mas nós tínhamos maioria. Mas um projeto desse precisa de quê? Precisa de 10 vereadores para aprovar direto.
E aí, moço, e a coisa não foi fácil, não. Foi uma quebra de braço. Foi uma queda de braço, e nós fomos atrás, montamos processo, e fomos para a luta mesmo, foi uma guerra mesmo. É tanto que no dia lá da votação lá, teve polícia, teve tudo lá dentro da Câmara lá. Porque as pessoas foram... A cidade ficou ameaçada de perder um projeto maravilhoso. Exatamente. É o que eu te falei no início da nossa fala aqui. Política não pode acontecer, não pode ser assim, né? Mas infelizmente faz parte. Não deveria fazer, mas faz parte. Aí então, nós colocamos o projeto, votamos com 8, e esse projeto foi para a Justiça, e a Justiça deu causa-ganha para a gente, porque não tinha visto nenhum também no projeto. Nós fizemos isso, aí tem muitas pessoas, tem algumas pessoas que falam, ah, mas ganhou dinheiro, nós nunca ganhamos nada com isso. Eu falo isso aqui de peito aberto, e sem medo de ser feliz, e desafio qualquer um a buscar qualquer coisa da minha pessoa, que eu tivesse ganhado alguma coisa em qualquer projeto que eu votei quando vereador. Eu desafio. Então, aí a Justiça foi e deu causa-ganha. Aí aconteceu. Então, eu me sinto orgulhoso por isso. A política, Dema, ela sempre traz desafios, né, e aprendizados. E ao longo de sua trajetória aí, teve algo que te decepcionou? Ou que mudou sua forma de enxergar a gestão pública? Ah, Madalena, você me faz umas perguntas. Não, teve sim, teve. Na política, teve muitas coisas que me decepcionou. Muitas. Quer citar várias. Sim. Vou. Por exemplo, uma coisa que me deixa decepcionado, né? E tem algumas pessoas que eram meus amigos, né? Que se dizia amigo, sim, né? Ficaram diferentes comigo por entender que eu tinha tido a oportunidade de melhorar de situação, de levar eles para junto de mim em algum lugar para também ganhar e melhorar a situação, né? Ficaram diferentes comigo por isso, e assim, tipo assim, não tenho, deixar bem claro, não tenho raiva de ninguém, não tenho rancor, não tenho mágoa de ninguém, mas eu sinto que tem muitos colegas meus que ficaram diferentes comigo por entender que eu deveria fazer isso. Tipo, aceitar alguma coisa para abrir espaço para algum deles. Entendeu? Sim. Então isso me decepcionou. Às vezes eu fico triste por isso. Dema, para finalizar, qual o maior desafio que você enfrenta hoje na infraestrutura? E o que a população ela pode esperar para os próximos meses aí em relação às melhorias da cidade? Ô Madalena, o desafio é muito grande, né? E nós temos que estar com os pés no chão, né? O que a população pode esperar de mim enquanto eu tiver ou vereador, ou secretário, que isso aí só Deus sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nem sei também se eu encerro o mandato de Alex eu sendo secretário. Isso aí só Deus e ele sabe, porque nós lutamos muito para fazer Alex prefeito, mas o mandato é dele. Sim. Eu nunca interferi no mandato de Alex. Eu fui amigo dele na Câmara, como vereador, continuo sendo amigo dele, mas o mandato é dele. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas você tinha que estar lá junto com o cara e falar, não sei o que. Não faço isso. O mandato é dele, quem governa é ele que sabe o que é bom, o que é ruim para Pirapora. Eu só estou aí para somar, porque eu quero ver Pirapora melhor e cada vez melhor. Então o que eu posso falar para a população, que pode esperar de mim muita dedicação. Sei que eu não sou 100%, ninguém é 100%, só teve um. Verdade. Né, que todos sabem. É igual outro dia mesmo, tá brincando com um rapaz que trabalha comigo. Eu falei com ele, ele falou mesmo assim, moço, eu faço de tudo. Hoje eu fiquei sem almoço para atender aquelas demandas que você me passou. Eu não reclamo, não. Eu dou graças a Deus por isso. Aí eu falei assim, faça isso, agradeça a Deus por tudo. Porque só de você estar vivo e andando,
né? Já é uma glória de Deus. Então nós temos que agradecer. Aí eu brinquei com ele, assim, moço, mas mesmo assim ainda tem gente que tá reclamando de mim, fala de mim, moço. Esse moço, coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus foi tão perfeito, criou tudo, deixou tudo pra gente. Olha de que forma que mataram o homem, gente. Verdade. E nós temos que dar graças a Deus de estar vivo, ninguém ter pegado. Aí eu peguei correndo, falou assim, você sabe que é mesmo? Aí eu falei assim, é. Então o que as pessoas podem esperar de Dema secretário é muito empenho, muita dedicação. Não espere de mim acertar tudo, que eu sou falho, todos nós somos falhos, nós não somos 100% perfeitos, né? Mas empenho, dedicação. E o desafio maior para nós, que eu acho, na infraestrutura, é com relação, assim, a demanda de maquinário. É um desafio, né? É igual eu te falei, hoje está melhor do que quando nós assumimos. Mas nós precisamos de melhorar, nós precisamos de avançar e muito. Mas eu creio que a gente vai fazer isso e nós vamos poder, porque o meu pensamento, Madalena, é de fazer sempre o melhor para todos. Eu sei disso. Para Pirapora em geral, né? E aí é igual, você me procurou, então é isso, o secretário Dema vai continuar trabalhando, que eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto. Muitas pessoas falam assim, mas você não precisa de fazer isso. Faço. Igual eu te falei, pelos meninos que trabalham comigo, são pessoas maravilhosas demais. Nossa Senhora, quando eu fui assumir essa secretaria, o pessoal, você vai ver, aquilo é um ninho de cobra, não sei o quê. Muitas pessoas me falaram. Eu não vejo dessa forma. E olha que eu, quando eu tenho para falar, eu falo, eu não mando recado, não. Né? Então, eles me receberam com tanto carinho, me tratam com respeito terrível. Eu não vou falar aqui, viu, nome de alguns, que eu não vou dar para falar o nome de todo mundo. Eu quero aproveitar e deixar um abraço para todos os funcionários, meus colegas de trabalho da infraestrutura. Dema, eu quero te agradecer, te dizer que acredito na infraestrutura porque eu conheço o Dema Alecrim. O Dema que não é político, que foi eleito, saiu do cargo e permaneceu o mesmo. O Dema que eu ligo, Deminha, cadê você? Tô aqui. E sempre teve acessível, não só para mim, como para todos aqueles que te procuram, porque eu te conheço. Quero te agradecer de verdade e te dizer, conte comigo e conte com o que acontece no que pudermos fazer em relação à infraestrutura. Madalena, antes de terminar aqui, que nós estamos chegando já ao final, eu queria deixar uma coisa aqui, é que, igual você procurou das coisas que eu fiquei orgulhoso, tem uma coisa que me deixou triste na política e, de uma certa forma, até decepcionada. Eu quero tornar isso público, porque é uma coisa que eu carrego aqui e é o momento de falar, sabe? Porque tem pessoas, Madalena, que fala para mim, já falaram para alguns irmãos meus, que eu tenho 11 irmãos de coração, de pai e mãe, que são coisas maravilhosas. Minha família é 300%, né? Falam para eles, falam para mim de vez em quando, falam assim, você nunca mais vai ser vereador no Pirapora. Eu não acredito nisso. Eu falo, por quê? Assim, porque eu sou honesto. É triste, não é? Ouvir isso. Muito. Muito triste. Mas precisamos de pessoas honestas lá dentro. Pois é, mas eles falam ser honesto. Em política não tem espaço para quem é honesto. Então isso me deixa, assim, de uma certa forma, decepcionado, né? Por ouvir isso aí, quando que tinha que ser diferente, né? Então, é uma coisa que me deixa decepcionado na política, mas eu nunca deixei de acreditar, não. E Deus sabe todas as coisas. 2029 está aí para responder. Olha, vamos ver, né, o que Deus guarda pra gente. Verdade. Mas todas as vezes que eu candidato, eu coloco Madalena. Eu falo assim, ó, meu pai, se o senhor achar que deve ser, que o senhor encaminhe tudo da forma que o senhor acha que tem que ser e que me coloque lá. E se não for também, o senhor pode tirar. Então, as 2 vezes que eu tentei e não deu certo, é porque não era da hora da vontade, nem a hora de Deus. Vou te corrigir. Creio que foi o tempo de você abrir os olhos e entender muita coisa que ficava subentendido. Porque, Dema, se tem algo que você é coração. Amém.
Eu quero agradecer a sua disponibilidade em nos atender. Quero te dizer, né, sou suspeita porque todos sabem da nossa amizade e sabem que é uma amizade que vai além da política. Ela não foi feita por política. Conheço Deminha, como chamo lá em casa, Deminha Pé de Valsa, há mais de 10, 15, mais de 20 anos. Desde criança, né, Dema? Desde criança. Não vamos falar a idade não, porque senão pega mal. Mas, quero que você deixe aí suas considerações finais. Quero mandar um abraço para a Cristina, para a Tairine, para a Denilza, que eu gosto demais. Bom, Madalena, eu que te agradeço. Agradeço ao Marvin, o Wilk, viu, pelo trabalho aqui muito bacana mesmo. Te parabenizo pelo belíssimo trabalho que você está fazendo. Criou essa página, o Aqui Acontece, né? Eu acho que nem você acreditava que ia ter um impacto tão grande. Verdade. Né? Você está de parabéns. Obrigada. Eu quero aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço para minha mãe, Joelita, Dona Joinha, que eu amo de coração. Isso não precisa nem falar, né? Daqui a pouco você tá lá, Dema. Aí mandar um abraço para meus irmãos, para minha família em geral, que a minha família, o pessoal fala assim, todos falam, né? A família é a base de tudo, mas a minha família é a base, a minha sustentação, minha família é tudo, abaixo de Deus, é claro. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Dani, que ela tinha que estar aqui, vou puxar a orelha dela. Pretinha, tá mandando abraço para você. Para as meninas todas lá de sua casa. Obrigada, Deminha. Que elas são uns amores, me atentam demais, porque eu vou direto lá na sua casa, né? Você e as minhas já tomaram conta de mim. E quero mandar um abraço especial para uma pessoa que está ali fora. Vem o puxa-saquismo. Não, você sabe que não é. Os outros conhecem ele como Marquinhos. Eu conheci ele por Marcão, meu amigo desde a infância, né? Marcão, meu amigo de infância, pessoa maravilhosa, que é o seu esposo. Sou suspeita de falar que sou casada com o homem mais lindo dessa Tem um terra. coração. Verdade. De simplicidade e humildade, chegou ali e encostou. Então, te agradeço de coração. Obrigada, e você sabe, sempre que precisar, né, só chamar. Eu estarei aqui para a gente bater mais um papo e deixar foi um bate-papo bacana, esclarecedor, né? Sim. Espero que o povo de Pirapora tenha gostado e deixar um abraço do tamanho do mundo para todos os piraporenses, né? Aí, que eu recebo aqui, Deminha. né? Eu vou te falar a verdade, eu tenho uns amigos aí que... Quero mandar um abraço para seu Elias, aproveitando aqui. Seu Elias, grande amigo, eleitor de Ademar Alecrim. Quando eu falo esses amigos, seu Elias sabe que ele está dentro do processo. Sim. E eu tenho uns amigos que eu falo amigos, mas são amigos irmãos. Sim. Eu não vou citar aqui por nome, porque pode a gente esquecer de alguém, né? E aí fica um pouco complicado. Mas ele sabe de quem que eu estou falando. Não, ele sabe, de coração mesmo. Então, um abraço para todos e um abraço para a página Aqui Acontece. E Deus abençoe. Obrigada, Deus. Cada vez mais na sua caminhada. Amém. E que já é um sucesso e que multiplique, não triplique, né? Amém. Esse sucesso. Quero agradecer aqui, gente, a Marvin, a Wilker, a equipe Aqui Acontece, JM, Isso. porque eu me orgulho dessa equipe. Agradecer a Walter, meu sobrinho, que também compõe a equipe, e a minha filha, que não está presente.